Paris 2024 foram os Jogos Olímpicos em que Portugal teve a melhor prestação de sempre. Sim, podemos avançar com isso, Diogo. Tendo em conta que somos um país pequeno, com pouco investimento, acabámos a conquistar 4 medalhas, 2 pratas, 1 ouro, 1 bronze. Acho que não há muito a dizer. Não existe muito a dizer, mas Ou será que há? as pessoas vão ter que ver o episódio, não é? Portanto, fiquem no sofá, deixem o gosto, comentem e acompanhem-nos aqui para mais um grande episódio do podcast dos Treinadores do Sofá. Lídio, Portugal saiu de 2021 no Tóquio 2020, que acabou por acontecer em 2021, com a sua melhor prestação portuguesa de sempre. Exatamente, conquistámos 4 medalhas. Foi sem dúvida muito interessante para Portugal nos Jogos Olímpicos de 2020, que decorreram em 2021, por razões óbvias, devido à pandemia do Covid-19. Não foi a única prestação, ou a única prova, neste caso desportiva, que também passou de ano. O Euro também aconteceu nesse ano. Exatamente. Mas o mais interessante é que Portugal foi para esses Jogos Olímpicos com mais um ano de preparação. Apesar de que o Covid-19 tenha afetado mesmo a preparação dos atletas, também acabou por dar ali outro tipo de confortabilidade muito interessante àquilo que são os atletas portugueses. Nós, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tivemos uma boa prestação. Nós, nos Jogos Olímpicos de 2024, já estávamos a achar que não íamos ter a mesma prestação, e não é que praticamente no final, Diogo, houve ouro para Portugal. Exato. Portanto, em Tóquio, Portugal levou uma comitiva gigante de 92 atletas e conquistou 4 medalhas, 15 diplomas olímpicos e ainda bateu 3 recordes nacionais. Avançamos para 2024 e íamos com expectativas gigantes. Eu, pelo menos, tinha uma expectativa de Portugal conseguir pelo menos 6, 7 medalhas. E tinha essa possibilidade. Tínhamos, obviamente, grandes favoritos e também, se calhar, foi um bocado levado pelo hype que já vamos falar mais à frente no nosso podcast. Um hype que, se calhar, é desmedido, é pouco convencional. É pouco convencional, mas basta olharmos mesmo para a cultura desportiva que nós temos em Portugal, ou mesmo, se nós quisermos chamá-la, em vez de cultura desportiva, cultura futebolística, que é ter sempre expectativas a mais do que aquilo que nós somos realmente capazes de fornecer. Mesma coisa quando nós olhamos, se calhar, para a Seleção Nacional de Futebol. Nós olhamos para a seleção, dizemos, é a melhor seleção do mundo, certeza que nós vamos chegar à final. E depois somos confrontados com a dura realidade que é, nem sempre os atletas vão estar no melhor momento de forma. Nem sempre vamos ser os melhores do mundo, e às vezes existem melhores do que nós. Agora, nos Jogos Olímpicos, termos as mesmas expectativas que temos com a seleção de futebol, que, passado muitos anos, também conseguiu conquistar os seus títulos, é muito diferente porque, para já, a competição é feroz. Sim. Em todos os desportos dos Jogos Olímpicos, maioritariamente os Estados Unidos da América, a China, a Grã-Bretanha, A Austrália a também. Austrália, até a própria Nova Zelândia, que tem bastante representação. E temos também os Países Baixos, que conquistaram imensas medalhas e tiveram uma prestação brutal para um país de uma dimensão muito mais pequena do que os outros que mencionámos. Exatamente, e temos até outros países que tiveram medalhas, não tantas medalhas como Portugal, mas tiveram medalhas. Falo de um país como o Uzbequistão também, falo em vários outros países que são muito interessantes, que também tiveram grandes prestações olímpicas, mas nós estamos a olhar para Portugal. E é real que nós entramos para estes Jogos Olímpicos de 2024, como o Diogo disse, com um hype muito grande, tendo em conta os atletas que nós íamos tendo, e também muito por causa que os próprios atletas que estão lá são atletas que já se conseguem manifestar muito melhor nas redes sociais, e isso também faz com que eles consigam chegar mais rapidamente até aos próprios adeptos, aos próprios fãs, ao próprio público, e isso acaba por ser muito interessante também, como é que do nada conseguimos perceber mais atletas de alta competição em Portugal em diferentes modalidades. No entanto, aqueles desportos em que nós éramos considerados favoritos, acabou por ser os desportos que nós acabamos por não conseguir alcançar o melhor. E é Exato. isso que estás a falar mesmo do hype. Exato, o tal hype. Nós tínhamos um hype de ter um campeão do mundo de natação, tínhamos o hype de ter um campeão do mundo de canoagem, o campeão olímpico no triplo salto, que acabou por ficar em segundo lugar por 2 centímetros. Um dos melhores skaters da atualidade. Exato, o Gustavo Ribeiro. Portanto, nós tínhamos expectativas de que conseguiríamos, se calhar, uns 2 ouros e talvez mais uma prata ou um bronze
através destes atletas. O que acabou por acontecer é que muitos dos grandes atletas que eram vistos como aqueles com melhores possibilidades em Portugal, acho que acabaram por ter prestações abaixo daquilo que era a expectativa. Mesmo que tenham sido grandes prestações, o Fernando Pimenta ficou em 6º lugar e até lá conseguiu sempre demonstrar uma grande qualidade. E esteve em primeiro lugar durante 700 metros dos 1000 da prova. Portanto, nós não podemos desprezar aquilo que foi a sua prestação, mas se calhar nós queríamos uma medalha e infelizmente o atleta não conseguiu chegar lá. Mas é este tipo de hype que eu estava a falar que também foi-nos dado durante os Jogos Olímpicos. É que nós olhamos para aquilo que foram as transmissões na RTP, que foi uma grande transmissão, é para avisar que o trabalho feito pela RTP foi absolutamente incrível e o trabalho feito também na Eurosport também foi incrível. O qual nós temos um carinho especial porque tínhamos para o grande Chico, o nosso Francisco, que teve a comentar o boxe. Portanto, nós tivemos um grande trabalho na RTP, mas depois também tivemos alguns dos comentadores que nos apresentaram realidades e nos venderam um peixe que era o sushi do Japão, mas que na verdade não era bem o sushi do Japão, era aquele peixe mais fresco possível, só que na verdade tínhamos um bom peixe, mas que não era premium, já tinha sido pescado há um dia ou 2. E nós sabemos muito bem disso, não é? Exato, né, Lídio? Hoje foste tu a fazer a analogia, já viste? Exato, hoje fui buscar eu a analogia de pesca, mas porquê é que eu falo nisto? É que nós tivemos uma frase que foi: Gustavo Ribeiro era o Cristiano Ronaldo do skate. O Gustavo Ribeiro era top 5 nos Jogos Olímpicos, dos atletas presentes. Era top 5. Só que nós temos que olhar para os outros atletas e dizer que o Gustavo é um dos melhores do mundo, mas os outros também são. E isso não era dito. É que o Gustavo foi posto num patamar de tal forma para quem estava a ver skate pela primeira vez achava que tínhamos ali que ia ser Gustavo e mais 10. Gustavo e mais 5. Só que não foi isso que aconteceu. O Gustavo acabou por acusar a pressão. Infelizmente, apesar de ter feito um dos melhores tricks que foi visto, não conseguiu ter uma boa run e acabou por nem sequer chegar à final. E isto depois leva o público a ir contra o atleta. Porque depois, lá vai ele e nós temos, acaba por, vai lá e não faz nada. Não é bem isso que acontece. É um caso de ponderação mesmo na forma como conseguimos, como o Diogo estava a dizer, é vender os nossos atletas e vender exatamente com o que é que eles são. Não é dizer que ele é o melhor, mesmo sendo, é dizer que ele é um dos melhores do mundo e da atualidade, porque assim estão a proteger o atleta face ao escrutínio que depois vai acontecer dentro das redes sociais, dentro do jornalismo, porque o próprio Gustavo Ribeiro, no final da prova, disse: correu mal. Correu mal, acontece, só quem está cá é que sabe, e teve literalmente um bom discurso. Disse que correu mal, pediu desculpa e que volta. É um atleta bastante jovem. Eu tenho praticamente a certeza que nos próximos Jogos Olímpicos ele vai estar lá e vai conquistar mesmo uma medalha e vai competir por mais. É muito provável. Vai ter outro tipo de experiência. Vai estar em Los Angeles, vai estar na Califórnia, os Estados Unidos, que é praticamente enorme a nível de skate. É, se calhar, das maiores lendas que nós conhecemos, é mesmo o Tony Hawk. Sim, obviamente. Claramente, não podemos estar a fugir a isso. Não. Portanto, nós olhamos mesmo para aquilo que podem já ser os próximos Jogos Olímpicos em Los Angeles em 2028 e nós estamos aqui a ver um sério candidato a ganhar uma medalha. Não correu bem este ano, pode correr nos próximos. E é aquilo que acaba por acontecer muito sobre os atletas que nós tivemos dentro dos Jogos Olímpicos. Como o Diogo está a dizer, os comentários, o comentador tem um papel muito fulcral na forma como é que depois o próprio público vai ter um olhar sobre o atleta. Se nós dissermos que o atleta, ok, ele é um bom atleta, é um excelente atleta naquilo que faz, mas nem sempre todos os atletas conseguem estar no seu melhor desempenho. Nós podemos olhar para o caso do Gustavo Ribeiro e olhar para o caso do Yuri Leitão e do Rui Oliveira e vemos uma grande diferença de comportamento de como conseguir vender os dois atletas sem que uma possível perda
seja sentida por eles mesmos. Seja de forma a degradar a imagem do atleta perante o público que não o conhece. Porque nós somos comentadores, nós sabemos como é que temos que vender. Também cometemos os nossos erros. Também cometemos os nossos erros e faz parte. Nós sabemos que temos que vender o peixe, nós temos que captar as pessoas que nos estão a acompanhar. E isto é fulcral num comentário. Nós temos que vender, isso é óbvio. Agora, nós não podemos fazer algo como na canoagem já foi feita de outra forma. Também se vendeu o Fernando Pimenta como o melhor. E ele, se calhar, até é mesmo o melhor. Só que o Fernando Pimenta estava a competir contra outros 5 que estão mais ou menos ao nível dele. E isso não é mencionado. E isso é um problema. São mencionados 2, mas os outros também são muito bons. E é isso que depois também magoa a imagem do atleta. É que nós colocamos um pedestal de tal forma alto que quando ele cai de muito alto. E isto é um problema. É um grave problema que não temos só no futebol, que no futebol também acontece muito isto, mas depois também acaba por traduzir-se para os outros desportos e isso acaba por ser algo muito difícil de depois um público, e o público, e isto nós temos de falar todos e é verdade, cada pessoa que vê os Jogos Olímpicos claramente não sabe todos os esportes que existem dentro dos Jogos Olímpicos. Vai sempre haver aquele desporto que a pessoa... Isto é mesmo... Existe hóquei de pista, hóquei em pé. Exato. Só para avisar. Não existe. E aquilo que é o hóquei em patins não é um desporto olímpico. Exato. Portanto, nós podemos olhar para vários casos e dizemos isto é um desporto olímpico. Existe basquete 3x3. Exatamente. Mas se está lá, é considerado. E se é considerado, é um desporto olímpico. E nós, contra isso, não podemos ir frente a essa corrente. Agora, uma coisa é verdade. Portugal conquistou um ouro no ciclismo de pista, no Madison, e não era considerado nenhum top 5 dos favoritos. Foi uma estratégia brutal. Foi uma estratégia brutal, uma dupla que se conhece, mas não se conhece muito bem, visto que o Rui Oliveira fazia parceria, era com o seu irmão gêmeo, o Ivo Oliveira, e o Irio Leitão fazia com o João Matias, que é o ciclista da Tafera aos matinados de Mortágua. Portanto, temos aqui uma grande diferença, e como é que, se no Omnium o Irio Leitão já era visto como o grande candidato a vencer a medalha de ouro, ou pelo menos ficar medalhado, e conseguiu. e ficou medalhado em prata. Em prata. Perdeu contra o campeão olímpico, agora campeão olímpico de Omnium, Benjamin Thomas, também um homem fantástico no que toca ao ciclismo. Aliás, dizer que o Yuri Leitão bate aqui um recorde nunca antes feito, que é o primeiro atleta português a conseguir 2 medalhas num só Jogos Olímpicos. E para todo o efeito é o melhor atleta olímpico português na sua estreia. É fantástico. Não sabemos se ele vai conquistar outra vez mais medalhas olímpicas nos próximos Jogos. Não importa. Já foi feito. Sim, está feito, está arrumado, não há problema. Mas, se nós olharmos para o feito de Yuri Leitão, é sem dúvida inacreditável. É fantástico. É um desporto que eu digo já, não vou ser... Aqui não vou ser falso neste sentido, eu conhecia ciclismo de pista, não conhecia aprofundadamente o que é o ciclismo de pista. Somos dois, eu sabia que o ciclismo de pista existia, não sabia nada das regras, sabia que o Yuri Leitão era campeão do mundo, isso sabia. Isso também sabia. E estava confiante, eu disse, acho que um dia antes, dizendo, mas nós temos um campeão do mundo disto. E depois, no dia a seguir, o Yuri Leitão vai de facto competir. E faz uma grande prestação, faz 2 grandes prestações juntamente com o Rui Oliveira, e os nossos parabéns ao Yuri. E ao Rui também. Avançando também para um desporto que eu queria falar, não estender muito, que é a ginástica. A ginástica é absolutamente espetacular. Quem não vê ginástica nos Jogos Olímpicos perde muito. E a ginástica all-around da Filipa Martins, que fez a sua última prestação nos Jogos Olímpicos, conseguiu o melhor resultado de sempre, foi à final e ficou em 20º lugar. A Filipa, que já esteve em 3 Jogos Olímpicos, que foi sempre a subir, já teve imensas lesões, foi 3 ou 4 vezes operado ao pé. Que para contexto, para uma ginasta, isso é horrível. É horrível, e apresenta-se na melhor forma de sempre e consegue um 20º lugar, que é absolutamente espetacular. Também olhar para os trampolins, onde o Gabriel Albuquerque consegue um 5º lugar e um diploma olímpico. Espetacular, incrível. Portugal tem aqui também muito futuro na ginástica e nós devíamos, de facto, dar mais ênfase à ginástica, porque
nós temos grande capacidade para fazer melhor. Lídio, voltamos a repetir as 4 medalhas, menos um diploma olímpico, mas também menos quase 20 atletas. Levámos apenas, entre aspas, 73 atletas desta vez. Não batemos nenhum recorde nacional, embora vários atletas tenham feito as melhores prestações da temporada nos Jogos Olímpicos, que é algo que se pede. Conseguimos também umas grandes provas de triatlo, onde conseguimos um 5º e 6º lugar, e por mais 1 quilómetro talvez conseguíssemos um 4º ou 3º, com o Vilaça conseguir o 5º lugar, e o Ricardo Batista, creio que sim, a conseguir o 6º lugar, e depois vamos para o triatlo misto, onde também conseguimos um 5º lugar. Portanto, muito bem o triatlo, e existe de facto aqui deixa-me só ver aqui uma coisa. É Batista? Oi, deixa-me cá ver. De facto, o triatlo muito bem, e não só o triatlo, o judo. Tivemos a Patrícia Sampaio, que é uma história de underdog. A Patrícia Sampaio conquistou aquilo que não estava previsto, mas no entanto via-se mesmo muita garra na Patrícia Sampaio. Ricardo Batista. Pronto, também tens um mítico guarda-redes com esse nome. Exatamente. É por isso que eu estava confuso. Vês? Mítico guarda-redes. Acho que ainda joga no Casa da Pia. Sim. Continuando, a Patrícia Sampaio, que sem dúvida que é uma judoca incrível, e o judo que está muito presente na nossa área de residência, na minha e do Diogo, quem praticamente... Eu nunca fiz judo na vida, no entanto, a minha irmã é atleta, é judoca, portanto, e muitos amigos meus também são judocas, ou já foram judocas neste caso, então eu já tive um contacto muito presente com o judo. O judo é dos esportes mais praticados em Portugal. Exatamente, e sem dúvida nós conseguimos ver isso. Nós falamos de Telma Monteiro, qualquer pessoa conhece Telma Monteiro. Se falamos em Jorge Fernandes, hoje em dia qualquer pessoa conhece Jorge Fernandes. E olhamos para a Patrícia Sampaio, e eu posso e arrisco-me a dizer, a Patrícia Sampaio é uma atleta com um teto enorme de evolução. Isto é uma realidade que já ouvi falar, que se a Patrícia Sampaio tivesse feito todos os combates de seguida, como é feito em Portugal, que todos os combates praticamente são todos feitos de seguida, ela tinha ganho o ouro. Porque ela é uma atleta de embalo. É uma atleta que está habituada a esse ritmo. Mete embalo nisso, porque ela foi sempre a abrir. Mas quando existe uma pausa, quando existe depois ali uma quebra, o ritmo do atleta vai abaixo. E isso é normal, acontece em qualquer desporto. No entanto, medalha de bronze no judo, Patrícia Sampaio, metam olhos nela, porque eu tenho a certeza que vamos ainda ouvir mais sobre a Patrícia Sampaio, e merece isso. Já o Jorge Fernandes, uma grande prestação. Mas o Jorge Fernandes teve talvez o maior azar da história. Teve o maior azar, mas não se desculpou com isso. Disse que não há cá azares, não há cá maus sorteios, ele ganhou, foi melhor do que eu. E esse tipo de atitudes são louvadas, que é saber admitir, mesmo quando não dá. Exato. E o primeiro ouro fora do atletismo, que acontece em Portugal, tem aqui um fator interessante. Há 15 anos atrás, o Velódromo Nacional de Sangalhos, na Anadia, foi construído um investimento de 10 milhões de euros, que traz então 2 medalhas para Portugal. Um velódromo de alta competição, dos melhores que existe, que demonstra que, se calhar, se nós quisermos aquele investimento, ok, este é o maior investimento de sempre, mas existe sempre a lenga-lenga do falta investimento. E o que é certo é que falta, Lídio. Embora seja cansativo ouvir sempre o mesmo pedido dos nossos atletas, o que é certo é que falta. E quando vemos que isso foi feito um investimento há 15 anos atrás, e agora traz-nos 2 medalhas nos mesmos jogos, uma de ouro e uma de prata, e a de prata esteve muito próxima de ser ouro. Exatamente. Nós começamos a pensar, agora estes que estão aqui de fora ficam a pensar, porque é que isto não é feito mais vezes? E agora aqui, por acaso, vou pegar nas palavras do Pedro Pichardo, medalhado de prata, ele que teve o ouro nos últimos Jogos Olímpicos, agora teve prata. Por 2 centímetros. Por 2 centímetros, muito azarado nesse caso. Sim. Mas grande atleta, que é o Pedro Pablo Pichardo, que ele próprio disse, à chegada ao aeroporto, como é que vocês querem que as pessoas me conheçam e conheçam o meu trabalho, quando ele nem é transmitido, nem tem visibilidade? E a mesma coisa, eu falo do ciclismo de pista. Eu e o Diogo sabíamos o que era o ciclismo de pista, mas não sabíamos a fundo
o que é que consiste, as regras, a importância que tem. Sabemos claramente que tem uma grande importância dentro da Europa, principalmente países como a França, como os Países Baixos, que são países de atletismo, a própria Grã-Bretanha. Mas em Portugal, só quem é realmente aficionado de ciclismo, e principalmente ciclismo de pista, que é um nicho dentro do ciclismo, Exato. é que vai perceber que aquilo realmente existe na Anadia e em Sangalhos. Porque eu não me lembro, Diogo, quando o Yuri Leitão é campeão mundial de Omnium, eu não me lembro de nenhuma relevância ou notícia pelos grandes órgãos de comunicação eu sociais. lembro-me, sei que a RTP teve isso, sei que falou-se, mas não perdurou. Mas não perdurou. E aí está o problema. E é aqui também, mas este problema é encontrado em muita coisa. Não, aqui nós não, é que nós podemos, não estou a falar só deste desporto, estou a falar de vários. A RTP passa muito desporto, RTP2. Não só os Jogos Olímpicos, mas passa campeonatos de natação, atletismo, basquetebol, hockey patins. Okay. Eles passam de muita coisa. Se calhar, se houvesse um investimento de passar mais campeonatos lá fora, de outras modalidades olímpicas, em que existem participações portuguesas, se calhar estaríamos mais familiarizados com isso. Mas isto não é só isto. Não, o problema aqui... O problema não é só este. Nós estamos a tocar na ponta do iceberg, que é já só ter a própria visibilidade para que toda a gente conheça certos desportos que vão estar representados nos Jogos Olímpicos. Agora, o problema que existe aqui é que falta sim investimento. Porquê é que falta investimento? Porque se nós formos a contar a falta de investimento, se todos os anos os preços sobem, seja de uma renda, seja da luz, seja do gás, seja mesmo dos preços dos próprios bens essenciais, claramente também vai subir os preços dos equipamentos desportivos. Vai subir os preços das competições, vai subir os preços de tudo. Portanto, se não existe um investimento real sobre os desportos, e nós tivemos uma estatística a sair há pouco tempo que Portugal investe 40 euros por habitante. Foi um estudo do Expresso, lançado hoje, se não estou em erro, no dia de gravação, e este estudo do Expresso indica que é 40 euros por habitante. A média da UE, da União Europeia, é de 113 euros. 40 euros é aquilo que nós pagamos de passe? Exato. Ou eu pago de passe, tu não, tu tens... Não, eu pago 40 euros. Pronto, é aquilo que nós pagamos de passe. Portanto... Se nós formos a ver dentro deste ponto de vista, claramente que aqui depois nós podemos dizer, ok, mas na União Europeia são 113 euros porque existem países com muito melhor economia. Ok, isso está tudo certo. No entanto, acho que é muito estranho em Portugal ser um país que se paga para fazer desporto. Eu agora vou começar a fazer... Para além de que, no mesmo estudo, descobrimos que 73% da população portuguesa não faz qualquer tipo de atividade física, que é o pior registro da União Europeia. Portanto, mais uma vez, vamos entrar aqui... Eu vou entrar agora aqui Agora vamos entrar no iceberg. No iceberg, que é... Pedro Pichardo fala do falta de apoio, falta de investimento, não só do seu clube, mas isso é toda uma outra história que não vamos falar, nem vamos entrar, porque não se sabe os detalhes ao certo. Portanto, não vamos especular. Mas vamos falar na falta de investimento. Portugal tem um orçamento de cerca de 50 milhões de euros para o desporto. Temos um desporto universitário que é muito bom. E que eu e o Diogo estamos familiarizados. Exato, mas que não tem quase apoios nenhuns. O mesmo estudo indica-nos que o desporto em Portugal sobrevive à base do voluntariado e nós podemos testemunhar isso, que os voluntários fazem acontecer os campeonatos universitários de Lisboa e os campeonatos universitários nacionais. Os voluntários estão lá para assegurar que aquilo tudo funciona. Mas nós olhamos para o investimento de Sangalhos, do Velódromo, que funcionou, 10 milhões de euros. E se, em vez de termos um investimento de 50 milhões anuais, dentro do Orçamento de Estado fosse dada um apoio a todos os clubes que tiverem um projeto olímpico, a todas as associações, todas as federações, aumentasse, em vez de se calhar ser 50 milhões, fosse 100 milhões, 150 milhões. Se nós estivéssemos a melhorar os complexos, em vez de ser uma cidade do futebol, tivemos a cidade do desporto. Foste tirar aqui... Exato, tu disseste nisto. Se nós tivéssemos uma cidade do desporto, temos um estádio universitário que podia ser melhorado a nível de atletismo e não só. E aliás, Diogo, até vou entrar aí num ponto que falei contigo, que é, em vez até mesmo de o próprio Estado investir,
dar às câmaras a facilidade de construírem e atraírem mesmo projetos interessantes para conseguirem rentabilizar certos espaços que já existem. E o mais interessante é que isto foi construído na Anadia, o Velódromo de Sangalhos, porque a própria Anadia quis o fazer. Portanto, houve essa demonstração de interesse. Agora, por exemplo, e isto já me tinham perguntado, já tinha falado com o Diogo, já tinha falado com muitas pessoas. Perguntaram-me se alguma vez iríamos ter Jogos Olímpicos em Lisboa, ou no Porto, ou no Algarve, onde fosse. Não me parece que nós tenhamos esse interesse de organizar uns Jogos Olímpicos, nem as infraestruturas para tal. Não temos infraestruturas, não temos interesse, nós não temos nada que nos prepare para ter uns Jogos Olímpicos, nem temos neste momento para os nossos atletas. Calma, mas temos um rio mais limpo. Temos um rio mais limpo do que o Sena, mas o Sena não o vês, tens essa particularidade. Agora voltando à minha esta ideia é que se nós tivéssemos um investimento ligeiramente maior, uma exposição maior, não estaríamos a olhar, se calhar imagina que a partir deste ano o investimento aumentava, que construíamos outro velódromo, melhorávamos as condições do estádio universitário para os clubes treinarem lá os seus atletas, porque o Pedro Pichardo tem que treinar em Setúbal, e os outros têm que treinar, por exemplo, aqui na Sobreda, que tem ali a pista de atletismo e tem lá atletas. Que não deixam de ser dois locais bons, mas precisa-se de melhores. Se nós, se calhar, imaginem, reduzíssemos a carga horária dos miúdos e dessemos possibilidades, apoios a clubes para fazerem acordos com escolas, para ter atletismo, ginástica, judo, como atividades extracurriculares. Em vez de ter a educação física, ter mesmo desporto. Ou então a educação física passar a ser ter horas fixas, que não tem. É uma disciplina que não tem horas fixas, que não conta para a média. Portanto, não vale a pena sequer esforçarem a educação física. Por isso é que os miúdos não estão habituados a ter atividade física. E, além disso, tu entraste nesse ponto de vista e isso é um ponto de vista muito interessante. O outro é porquê que, por exemplo, tu eras miúdo, eu era miúdo, nós íamos jogar futebol. Sim. Nós tínhamos que comprar o equipamento todo e tínhamos que pagar ao clube para jogar. Nós só vemos muito mais isso em Portugal do que em outros países. Que o mais interessante é que nós em Portugal, uma mãe, a pessoa que esteja encarregue de uma criança, vai ter que arcar com todas as despesas, seja viagens, seja o que for, para que esse rapaz, essa rapariga, o que é que seja, ter que fazer desporto. E isso não faz sentido, porque, por exemplo, existe uma grande diferença entre os atletas que claramente nós sabemos que não vão suceder e estão a fazer aquilo porque querem, e é bom para eles, e aqueles atletas que têm aquele potencial, mas não têm capacidade financeira para chegar a outro nível. E o que é que vai acontecer a essas pessoas? Vai acontecer que vão se calhar já estar no secundário, vão ter 4 a 5 treinos por semana, a prestação escolar vai decrescer e a prestação desportiva vai decrescer porque não existe esse apoio. E este apoio, se nós achamos que investir, imaginemos, 150 milhões no desporto nacional seria um desperdício de dinheiro, eu vou-vos falar de uma pequena estatística que ninguém fala. A prestação desportiva da nossa equipa, dos nossos atletas, seja nacional, seja de um clube, afeta a felicidade e a moral do povo. Todos nós gostamos de uma boa história de um herói nacional. Todos nós gostamos daquele atleta que veio do nada e que chegou ao ouro olímpico. Nós gostamos que os nossos clubes ganhem, gostamos que a nossa seleção ganhe, e está comprovado que nos anos em que a maioria das pessoas estão mais felizes através de conquistas desportivas que não têm nada a ver com elas, se calhar, mas que estão ligadas a elas, seja clube, seja desporto, seja seleção, seja um atleta, aumenta-se os gastos, aumenta-se a felicidade, aumenta-se a produtividade. Portanto, o desporto não é só pela nossa saúde, é também porque está ligado a um fator mental que melhora o nosso bem-estar. Nós estarmos sentados a ver o Yuri Leitão e o Rui Oliveira a fazer história
vai melhorar a nossa moral, a nossa produtividade, ficamos mais contentes, mais felizes e ficamos orgulhosos. E não é só isso, Diogo. Também dá chance a jovens que querem ser atletas, que não é só no futebol que podem ser grandes atletas. E é aí que eu acho que nós entramos dentro daquilo que é o ciclismo de pista. Que agora, se calhar o investimento merece a pena, porque vamos ter muitos atletas a quererem reverter-se para o ciclismo de pista. E isso é que é muito interessante. E é o que tu estás a dizer, melhora a produtividade, melhora o bem-estar, e não só ao fazer isso, estando Melhora a sentado moral aqui de no um sofá, também faz com que as pessoas queiram se motivar a si próprias e mesmo possam nunca chegar aos Jogos Olímpicos, também vão treinar e também querem estar dentro daquele ambiente. E é isso que nós temos que ver. Se há muitos anos atrás os gregos tinham Ulisses, tinham Hércules, hoje em dia os heróis de epopeias são os atletas. Exato. Os nossos heróis nacionais atualmente são os desportistas. Nós olhamos para o Éder, que é venerado como um deus, porque marcou um gol numa final de um campeonato da Europa. E no entanto, depois... E digamos que nessa altura era das alturas em que Portugal estava mais próspero. 2015 até 2000. Até uma Eurovisão ganhámos, não tem nada a ver com o desporto, mas Exato. até ganhámos isso. Mas isso também é algo moral que também melhora a cultura. O facto de ganharmos uma Eurovisão, o Salvador Sobral também é visto como um herói. E a irmã que compôs a música. Portanto, os feitos extra económicos, extra políticos, são fulcrais para a moral de um país, a moral de um povo. E isto é algo que está comprovado. Não é preciso inventar, não é preciso dizer estamos a gastar dinheiro agora para isso, Portugal está mal, as pessoas precisam de dinheiro para comprar pão. Precisam, mas não é uma ninharia num orçamento de Estado a ser aumentado a duplicar, em vez de ter 50 milhões ser 100, que vai fazer diferença. Porque nós atualmente estamos a ter resultados, não só tivemos agora este que foi o efeito do investimento público, mas estamos a ter resultados por causa do investimento privado. E de onde é que vem este investimento privado? Não são empresas, não são nada, são clubes. O Benfica criou em 2007, 2008, 2006, algo assim, o projeto Benfica Olímpico, que agregou várias modalidades olímpicas, contratou atletas, temos o Pichardo, o Pimenta, temos também a Telma Monteiro, Maria Inês Barros, que também fez uma grande prestação no tiro. O Vasco Vilaça, neste caso. O Vilaça, exatamente. Portanto, na altura a Vanessa Fernandes. Vários atletas. Portanto, a melhoria, a consistência das prestações portuguesas veio através do Benfica criar este Benfica Olímpico. E do Sporting ter o Gabinete Olímpico, um departamento focado nas modalidades olímpicas, que também contrata grandes atletas, como por exemplo foi o caso do Nelson Évora, que saiu do Benfica para o Sporting. Exato. Com um grande Patrícia Mamona. Salário. Patrícia Mamona. O Sporting também tem esse projeto já há muito tempo, há mais tempo que o Benfica, e tem sustentado vários atletas para conquistar. Obicoelo, por exemplo. Francisco Obicoelo, sim. Obicoelo. Portanto, vários atletas para sustentarem os Jogos Olímpicos Portugueses. Portanto, é o Benfica e o Sporting e outros clubes mais pequenos, com menos investimento, mas, por exemplo, Ricardo Batista, que não faz parte nem do Benfica nem do Sporting, que têm sustentado o projeto olímpico português. A própria Patrícia Sampaio, que também não faz parte de nenhum desses Exatamente. grandes clubes, e nós também vamos olhar, por exemplo, para outras equipas, e nomeadamente dentro do ciclismo, que o Rui Oliveira faz parte do AE, que, como podem perceber, é a equipa do João Almeida e do Pogacar, e o Yuri Leitão faz parte da Carra Rural, que não é uma equipa com tanto orçamento, nem tanta exposição, já fez parte da TAFER aos Matinados de Mortágua. No entanto, porque é que essas duas equipas também são tão importantes para sustentar aquilo que é um projeto olímpico português? Porque também deixam os seus atletas andar nas bicicletas da equipa. E deixam eles próprios ter o tempo para conseguir chegar a esse ponto e utilizar o equipamento. Portanto, mesmo que não tenha sido um investimento direto, já é um investimento interessante, porque quem sabe e quem percebe, o equipamento, seja em qual for o desporto, é essencial para bons resultados. Exato. E atualmente é assim que os atletas vão conseguindo. Eu não consegui encontrar qualquer registro de um projeto do Futebol Clube do Porto que seja
focado nos Jogos Olímpicos. Eu penso que tenha visto qualquer coisa sobre o programa do André Vilas-Boas, que tinha o intuito de criar um projeto olímpico, e já agora vou dar aqui uma grande palavra de apreço por ter finalmente criado uma equipa de futebol feminino, que vai começar na 3ª divisão. O Porto já tem plantel completamente fechado, parabéns por isso. E foi, num caso, 3 semanas? Sim, fechou um plantel, contratou várias equipas portuguesas e tem um plantel jovem, forte e bastante ambicioso para subir à 1ª divisão, e que vai melhorar o futebol feminino em Portugal, inequivocamente. Agora espera-se o futsal também. Exato. E agora, isto é algo que também dá o alento. Se o Porto criar um projeto olímpico, também dá o alento para outros atletas do norte de Portugal poderem chegar ao Porto, ter as condições para projetar a sua carreira e de poder seguir, se calhar, de forma profissional. Mas lá está. O projeto olímpico português está sustentado nos investimentos que os clubes fazem com os seus atletas. E não naqueles que são as bases do projeto olímpico a nível estatal. Não, e eu acho que nós estamos aqui agora a tocar em modalidades que são modalidades que estão claramente a necessitar de investimento. Mas o que ainda acho que é surreal é, se no investimento que existe mais é no futebol, como é que o futebol não está representado nos Jogos Olímpicos? Infelizmente, isso tem outra... é todo um outro discurso, claro. Porque tem a ver com o facto da FIFA não estar de acordo com o Comitê Olímpico, logo não permite que as equipas principais participem, ao contrário do basquete, por exemplo. Não faz sentido. O basquete tem lá os melhores jogadores do mundo em todas as seleções. Tem sempre uma Dream Team dos Estados Unidos todos os anos. E o futebol não pode ter apenas 3 jogadores acima dos maiores de 23. É a seleção sub-23 que participa. É através das seleções, dos resultados das seleções sub-21 que são levados aos Jogos Olímpicos as equipas das seleções, as seleções assim. Porquê? Porque a FIFA vê o torneio olímpico de futebol como uma ameaça para o campeonato do mundo. Portanto, não permite a presença das equipas principais, que estão licenciadas pela FIFA, e isso leva a que o torneio olímpico de futebol seja lackluster e que seja muito reduzida a sua presença de equipas europeias e não só. E a América do Sul acaba por ter sempre a Argentina e o Brasil, porque tem uma fornada de talento jovem enorme. E porque na América do Sul é Argentina e Brasil. E a França também. E acaba por se reduzir a muito pouca prestação do Sub-21, e Portugal, infelizmente, no Sub-21... Mas se eu não estou em erro, o futebol feminino é sénior. Sim, é. O futebol feminino é sénior. Porquê? Porque a FIFA não tem propriamente um intuito de... Lá está, não vê o dinheiro a vir do futebol feminino da mesma forma que o masculino. Mas isso é muito interessante, porque se nós formos olhar também para a FIBA, o próprio Mundial da FIBA não tem tanto impacto como tem os Jogos Olímpicos. Portanto, consegue-se perceber este tipo de intuito da FIFA. No entanto, o que é que acontece? É que o futebol, se calhar, é das modalidades que toda a gente menos quer ver nos Jogos Olímpicos. É assim, o futebol, se tivesse as estrelas todas nos Jogos Olímpicos, toda a gente veria. E era a modalidade mais vista dos Jogos Olímpicos. Neste caso é basquetebol, praticamente. E a ginástica. Não, é o atletismo. O atletismo engloba várias modalidades. O atletismo era e sempre foi o ponto alto dos Jogos Olímpicos, ao ponto de que os Jogos Olímpicos acabam com a cerimónia de entrega de medalhas da maratona, que é a prova rainha do atletismo. Exatamente. E nós tivemos o maior atleta dos Jogos Olímpicos deste século, para além de Michael Phelps, é o Usain Bolt, que era uma super estrela, e o que ele fazia era correr durante 100 metros e 200 metros. E progressivamente o Usain Bolt é, até aos dias de hoje, o homem mais rápido. Sim, e vai ser, durante muito tempo há de ser o homem mais rápido, porque ele é capaz de ter atingido o limite do ser humano naquilo que era a corrida. E mais ainda, porque aquele homem era inacreditável. Era inacreditável. Portanto, nós estamos a olhar, nós vemos que o investimento que nós fazemos no futebol, que também está completamente desproporcional, não está a dar resultados nos Jogos Olímpicos. O pouco investimento que é feito nas outras vai dando alguns resultados.
O que é que nós chegamos aqui ao fim deste nosso debate? É que, Lídio, existe muito para onde pegar. Esperemos que existam melhorias naquilo que é o investimento olímpico em Portugal. Se nós queremos ver resultados não agora em Los Angeles, mas se calhar resultados em 2032, 2036, é ir melhorando as condições, é dando os apoios certos, é incentivando os jovens a poder participar. Porque o jovem de 10 anos hoje, se lhe disserem olha, tens aqui uma oportunidade para ir fazer um desporto, para ir fazer atletismo, jovem, queres ir fazer ginástica, queres ir fazer atletismo, queres ir fazer judo, queres ir fazer ciclismo, tens aqui uma oportunidade, tens aqui um apoio, força, nós apoiamos. Se calhar daqui a 8 anos esse jovem vai ter 18, já participou em certas provas, conseguiu-se classificar. Exato. E vai estar nos Jogos Olímpicos. E até não é só isso. Aumentar a visibilidade é muito importante porque dá aos jovens uma possibilidade de verem, ok, não é só no futebol que eu tenho que suceder. Posso também suceder noutros lados. E eu falo num dos casos mais interessantes hoje em dia no ciclismo, que é de Remco Evenepoel. Ele foi jogador do Anderlecht, ele foi jogador no PSV, chegou a ser capitão do Anderlecht nas camadas jovens e hoje em dia é duplo campeão olímpico do contrarrelógio e de estrada. Uma prestação absolutamente histórica. Portanto, nós olhamos para Remco Evenepoel, ele era um jogador de futebol e neste momento é o terceiro melhor ciclista do mundo, porque à sua frente tem 2 ETs e é muito difícil competir contra esses 2 ETs, que é Pogačar e Vingegaard. Portanto, nós olhamos para esse tipo de atletas e podíamos olhar se calhar para atletas que não deram no futebol, ou não deram no basquetebol, ou não deram no futsal, mas têm claramente uma grande capacidade para conseguirem conquistar em outros desportos. E é isso que nós temos que ver, é isso que temos que entender, que tem que haver, não só haver um investimento, mas tem que também haver uma sensibilização para todas as pessoas, que não só o desporto é importante, mas como existe mais variedade e mais diversidade. E também para conseguirmos chegar a uma grande conclusão, o João Almeida vai estar presente na Vuelta à Espanha, que vai começar em Portugal. É uma coisa que nós já tínhamos feito há um ano, um conteúdo sobre isso, que também é um atleta português e é sem dúvida um dos melhores ciclistas. Se calhar não está no top 5, mas está num top 10 a nível mundial. Portanto, o que não falta são grandes atletas portugueses. E precisamos é de apoiá-los, de perceber onde é que estão. Agora já existe o Instagram, existe o Facebook, o Twitter. Existe tudo. Nós podemos encontrá-los em todo lado e dar-lhes apoios diretos. É seguindo, como podem fazer connosco. Podem nos encontrar nas nossas redes sociais. Se gostam do nosso conteúdo, se gostam das prestações deles, é seguir no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, onde quer que seja. Deixar um gosto, comentário, a dizer força, gostei disto, gostei da vossa prova, gostei do vosso episódio, gostei de não sei o quê. Não interessa. O que nós queremos, nós como podcasters, é dar-vos o melhor conteúdo possível. Se vocês deixarem um gosto, comentarem e partilharem com amigos, nós gostamos muito. Adoramos, sempre que alguém nos disse que gostamos muito do vosso trabalho, continuem. Críticas construtivas também são... olha, vocês podem melhorar aqui, ali, nós agradecemos. Já com uns atletas, é encontrá-los, apoiá-los quando podem, é dizer parabéns, ou para a próxima é melhor, se conquistaram alguma coisa, muitos parabéns, estive a acompanhar, gostei muito, vibrei, continuem o bom trabalho. Isto é o suficiente, e criar engajamento com eles é o suficiente para lhes dar, se calhar, um apoio especial, um patrocínio, um apoio de alguém. Eles, se calhar, muitos até fazem outro tipo de conteúdos e têm outros trabalhos, e isso é importante. Portanto, muito obrigado a todos por estarem connosco mais um episódio. Hoje conseguimos finalmente fazer um episódio dentro do tempo que nós tínhamos em mente. E conseguimos discutir temas muito importantes. Gostei muito deste episódio, gostei muito de falar contigo mais uma vez. Portanto, não se esqueçam, gosto, comentar, partilhar, seguir-nos nas redes sociais, está tudo aqui na descrição. Mais uma vez, muito obrigado. E Lídio, como é que é? Fica no sofá, não é? É para mandá-los para casa? Mandá-los para casa. Então, portanto, não se esqueçam e desfrutem deste episódio no sofá.